Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, vou ajudar vocês com a disciplina de Biologia. O meu intuito, bem como o intuito do canal, é transpassar os conteúdos que eu sei a respeito da Biologia para ajudar você que não pode pagar um cursinho online e deseja também estudar mais ainda nessa quarentena, tá? Então eu separei diversos conteúdos que são cobrados em concursos e vestibulares para ajudar você a resolver aquele exercício um pouco difícil ou lembrar uma parte da teoria que você havia esquecido. Esse é o intuito do canal. Como a gente está em quarentena, todo mundo ajuda todo mundo e essa é a minha forma de ajudar vocês, tá? Então, o primeiro conteúdo é a genética, a primeira lei de Mendel. Antes de falar da primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, vamos falar então um pouquinho sobre quem foi Gregor Mendel. Bom, o Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 na Áustria e morreu no ano de 1864. Aos 21 anos ele se tornou um monge agostiniano, católico, e ele foi para o mosteiro de Santo Agostinho. O mosteiro é o local onde os monges viviam. E a partir de que ele chegou nesse mosteiro, ele virou supervisor de jardinagem. Então ele cuidava das hortas, das plantações, né, das plantas. E conforme ele foi cuidando, ele notou algumas peculiaridades em algumas plantas. Por exemplo, plantas iguais, né, de mesma espécie, possuem algumas características diferentes que eram um pouco sutis, por exemplo, coloração de alguma flor, tamanho do caule, e isso deixou ele indagado, ele queria saber por que isso acontecia. Então, ele se dedicou 7 anos da sua vida fazendo experimentos matemáticos, probabilísticos, para tentar compreender o porquê que isso acontecia. E claro, para fazer os experimentos, ele precisava então de lotes de plantas, né, para fazer esses experimentos, e essas plantas tinham que ter características um pouco diferentes, embora tinham que possuir intrafertilidade. Lembrando que a intrafertilidade é um conceito ecológico básico, são indivíduos de mesma espécie que consigam procriar descendentes férteis também, tá? Então, intrafertilidade é isso, mesma espécie que quando se cruzam geram descendentes férteis. Então, ele utilizou as ervilhas. O nome científico da ervilha é Psychum sativum, e essas ervilhas elas podem variar, tá? Por exemplo, cor ou forma da semente, lisa ou rugosa, amarelo ou verde, vagens, a morfologia das vagens, coloração das vagens e por aí vai. Então, ele utilizou duas sementes de ervilhas diferentes. Ele separou essas ervilhas em famílias. Bom, famílias não, porque família pode nos remeter ao conceito lá de Linneu, lá da sistemática da biologia, e é o famoso reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas não é isso que eu estou tentando falar, tá? Estou falando de famílias, ele separou elas em lotes, tá? Separou essas ervilhas em lotes e colocou para cruzar esses lotes. Então, o lote, por exemplo, das ervilhas amarelas, ele cruzou com esse mesmo lote. Depois, cruzou o lote das ervilhas verdes com esse mesmo lote. Então, conforme ele foi cruzando essas ervilhas iguais, ele notou que, com o passar das gerações, né, de ervilhas cruzadas, elas não mudavam sua coloração, elas continuavam com a mesma característica morfológica dos seus pais, né, da geração parental. Então, o que ele fez? O que ele pensou? Bom, se elas continuam com a mesma característica dos seus parentais, significa que elas são puras, elas possuem fatores puros, tá? Então, ele nomeou isso como um caráter puro. Pode ser recessivo ou dominante, tanto faz, mas necessariamente precisam ser homozigotas. Lembrando, homozigoto é o que? Quando tem dois fatores iguais, tá? E isso pode ser recessivo ou dominante. Recessivo no caso de vezinho-vezinho, dominante no caso de vezão-vezão. E aí, como que surgiu a primeira lei de Mendel? Foi quando ele quis cruzar os dois lotes juntos. Então, isso gerou a primeira lei de Mendel. Então, quando ele pegou a ervilha amarela e a ervilha verde e cruzou, a gente obteve isso aqui. Então, ervilhas amarelas com fatores vezão-vezão, né, puras, ervilhas verdes com fatores vezinho-vezinho puras também, e isso é um verde, não tem o giz verde, então vai ficar na cor vermelha, mas saiba que é um verde. E ele juntou então essas duas e cruzou, e gerou 100% de ervilhas amarelas na geração F1, na primeira geração. E o que ele pensou? Bom, se no lote anterior as ervilhas amarelas tenderiam a ficar amarelas e as verdes tenderiam a ficar verdes,
Por que que nessa mudou? Lei da segregação dos fatores. Como são conceitos hereditários, o fator vezão-vezão, ele não vai poder ser vezinho-vezinho, tá? Ele vai continuar sendo vezão-vezão. Então, esse fator ou esse fator vai passar para ervilha-filha, tanto quanto esse fator ou esse fator vai passar para ervilha-filha. Então, a gente vai ter um fator dominante e um fator recessivo. Juntando os dois, temos os heterozigotos, tá? Então, a partir daí, ele viu que gerou proporções diferentes, tá? Não gerou, por exemplo, uma ervilha verde na primeira geração, na geração F1. Então, aí ele já começou a achar estranho. Aí, o que que ele fez? Autofecundação. Ele fecundou duas ervilhas que foram oriundas da geração parental novamente. Então, ele fecundou o quê? Vezão-vezinho com vezão-vezinho. Ele fecundou duas ervilhas da geração F1. E o que que ele gerou então? Bom, ele gerou aqui 4 tipos de ervilhas. Essas 4 tipos de ervilhas, se nós formos fazer a distribuição dos fatores, nós vamos ver que vai mudar um pouquinho. Então, o que que vai acontecer? Vamos ter, então, 4 ervilhas. Bom, agora vamos fazer uma coisa rápida aqui para demonstrar isso, tá? Bom, se esses fatores se segregam, vezão com vezão vai dar vezão, vezão, a primeira ervilha, né? Vezão com vezinho, vezão, vezinho. De novo, vezão com vezinho, vezão, vezinho. E vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Então, note, temos aqui 3 fatores diferentes. Professor, mas por que 3? São 2 heterozigotos, certo? Então, conta como um fator só. A carga morfológica deles vão ser a mesma. Então, temos vezão-vezão como um fator, vezão-vezinho como outro fator e vezinho-vezinho como outro fator. Então, lembra lá, os fatores dominantes, ervilhas amarelas. Os fatores recessivos, ervilhas verdes. Então, a autofecundação aconteceu. Ele gerou, então, aqui ervilha amarela, né? Então, ervilha amarela, vezão, vezão. Amarela. Vezão, vezinho. A gente viu aqui na geração F1 que vezão, vezinho é ervilha amarela, né? Então, 2 ervilhas amarelas aqui também. E, com base na geração parental, vezinho, vezinho, sabemos então que essa vezinho, vezinho vai ser rosa. Não, verde. Vai ser verde. Então, verde. Então, a gente teve aqui 3 ervilhas amarelas para uma verde. Agora, qual que é a proporção agora? Qual que é a proporção dessas 4 ervilhas? 3 para 1, não é mesmo? Por que 3 para 1? 3 amarelas para uma verde. Agora, isso é uma proporção fenotípica. Por quê? É aparente, é visível, a gente pode ver essas diferenças. Então, 3 ervilhas amarelas para uma verde. Então, vou colocar aqui F de fenotípica, 3 para 1. E agora, se eu perguntasse a proporção genotípica. Genotípica remete a fatores. Vimos aqui os fatores. Qual que é a genotípica, então? Bom, vezão, vezão, uma. Vezão, vezinho, outra. Vezão, vezinho, outra. Vezinho, vezinho, outra. Então, a gente vai ter o quê? Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, a gente tem aqui a fenotípica, 3 para 1, 3 ervilhas amarelas para uma verde. As genotípicas, uma ervilha vezão, vezão, para 2 vezão, vezinho, para uma vezinho, vezinho. Então, o Mendel conseguiu afirmar com isso que os fatores, eles passariam dos pais para os filhos.
Lembrando, na primeira lei de Mendel, apenas um fator passaria, podendo ser algum dos dois, tá? Então ele fez diversos cruzamentos e foi observando, então, as mudanças ocorridas nas ervilhas, tá? Então, basicamente, essa é a primeira lei de Mendel. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês e a gente vai fazer eles juntos, tá bom? Valeu! Então vamos lá para o primeiro exercício. Uma dica que eu te dou. Exercício de genética, leia mais de uma vez. Sempre que necessitar, leia novamente e vá anotando os dados ao lado, os dados retirados do texto, para ficar mais fácil e não precisar ficar voltando toda hora para o texto e perdendo até a concentração às vezes, tá? Então, primeiro exercício. Cruzando-se ervilhas verdes, vizinho, vizinho, com amarelas, vezão, vizinho, os descendentes serão. Vamos ver. Ervilhas verdes, vizinho, vizinho. Então, vizinho, vizinho, cruzando com ervilhas amarelas, vezão, vizinho. Então, vezão, vizinho. Bom, esse aqui já é um pouco diferente da aula que a gente teve, né? A gente teve lá na aula caráteres puros, vezão, vezão, vizinho, vizinho, cruzando e formando híbridos, né, heterozigotos, e os heterozigotos com os heterozigotos. Então aqui já é um pouquinho diferente. Eu vou montar uma tabela aqui, que chama a tabela ou quadro de Punnett. Punnett foi um cara que surgiu depois de Mendel e ele criou essa tabela para ficar mais fácil para diagnosticar as proporções genotípicas e fenotípicas e com vários descendentes, tá? Então é um modo mais fácil de fazer esses exercícios. Então, a tabela do Punnett é que nem um joguinho da velha. Para a primeira lei de Mendel, que a primeira lei de Mendel ela tem 4 descendentes só. Na segunda lei de Mendel nós temos 16, tá? Então, aqui, desse lado esquerdo aqui, é apenas para colocar o sexo, se é macho ou fêmea. Como ali no exercício não deixa explícito, a gente deixa apenas vazio. Então, vizinho, vizinho, vamos colocar ele aqui do ladinho. Vizinho, vizinho. Vezão, vizinho, vamos colocar ele aqui em cima. Vezão, vizinho. Agora como que a gente faz? Vezão com vizinho, vezão, vizinho. Vezão, vizinho. Vizinho com vizinho, vizinho, vizinho. Vezão com vizinho, vezão, vizinho. Vizinho com vizinho, 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 né? Então, a gente tem aqui 4 tipos de descendentes. Porém, 50% heterozigotos, né? 50% homozigotos recessivos, tá? Então aqui pergunta qual é a quantidade de descendentes? 50% amarelas, 50% verdes, né? Vezão, vizinho, 2 aqui, vizinho, vizinho, 2 aqui. Então 50% cada, beleza? Bom, então o segundo exercício pergunta: se cruzarmos 2 gatos heterozigotos, azão, azinho, obteremos... Aí tem as alternativas. Então, vamos lá lembrando, cruzar 2 gatos heterozigotos. Então, cruzando 2 gatos heterozigotos. Vamos montar a tabelinha de Punnett aqui para ficar mais fácil, joguinho da velha, né? Montado. Bom, aqui como ele colocou gato, dá para saber que é sexo macho e sexo fêmea. Então, vamos deixar separadinho aqui, que um é fêmea e o outro é macho. Vamos pensar que o primeiro aqui seja a fêmea e o segundo aqui seja o macho, tá? Então, macho, ele é azão e ele é azinho. Lembra que a primeira lei de Mendel chama segregação dos fatores. Estamos segregando, estamos afastando esses fatores. Então, vamos separá-los eles aqui também. Então, azão, azinho. Azão, azinho, tá? E agora,
é só juntar. Então, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azinho, azinho, azinho. Agora eu tenho uma dica muito importante. Na primeira lei de Mendel, quando e somente for cruzamento entre dois heterozigotos, a proporção sempre vai ser 1 para 2 para 1, ou seja, 1 azão azão, 2 azão azinho e 1 azinho azinho, como a gente pode ver aqui. Ela sempre vai ser assim. Na segunda lei de Mendel, ela também sempre será assim, porém com outras proporções, no caso 9 para 3 para 3 para 1, tá? Porque são 16 descendentes. Então, sempre vai ser assim cruzamento entre indivíduos heterozigotos, o que nos poupa o trabalho de ficar fazendo esse quadro toda hora, tá? Então, a alternativa correta, proporção 1 para 2 para 1, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, beleza? Então, agora no terceiro exercício, fala de um homem albino que se casou com uma mulher azão-azão, homozigota dominante, e querem saber a probabilidade desse casal ter uma prole albina. Vale lembrar que o albinismo é uma doença recessiva, tá? Então, o pai, aqui, ele é azinho, fez o cruzamento com uma mulher homozigota dominante. Isso aqui é familiar, não é? Lá da aula da primeira lei de Mendel. Caráter e fatores puros se cruzaram e geraram descendentes híbridos, azão-azinho. Então aqui não muda. Então aqui vai ser sempre 100% de híbridos, né? Ou seja, heterozigotos. Então, agora vamos pensar aqui. Se os fatores se segregam e um desses fatores do pai e da mãe passa para os filhos, o fator normal da mãe que não tem a doença vai passar para os filhos. Ou seja, eles já não vão ter a doença, eles não vão ser afetados pela doença. Mas, em contrapartida, um dos fatores que tem a doença do pai passa para o filho também. Então, se eles não são afetados pela doença, o que eles vão ser? Portadores, isso mesmo. Então, e os portadores são pessoas que não têm a doença, não aparenta ter a doença, não mostra essa doença, mas carregam os genes da doença consigo. Então, muito possivelmente, esse filho aqui, quando se casar e tiver um outro filho, provavelmente o filho dele poderá ser albino, tá? Por que isso acontece? São fatores dominantes. Então, se são fatores dominantes, os recessivos não vão se sobrepor aos dominantes nunca, exceto na epistasia. Epistasia vai ser um assunto que nós veremos um pouco mais para frente, mas, de modo geral, a grosso modo, os recessivos nunca vão se sobrepor aos dominantes. Então, os dominantes dominam, tá? Então, aqui, 100% de heterozigotos, 0% de portadores da doença, beleza? Agora, se o exercício perguntasse qual a probabilidade de ter uma menina albina, o que você teria que fazer? Uma multiplicaçãozinha simples. O gameta do pai, ele não carrega o cromossomo sexual X ou Y. Então, é o pai que define o sexo da criança, porque a mãe só vai poder passar o cromossomo X. Então, se o pai determina o sexo da criança, 50% de chance dele levar o cromossomo sexual X e ser uma menina, ou 50% de chance dele levar o cromossomo sexual Y e ser um menino. Então, depois do resultado aqui, você faz o quê? Vezes 1/2 ou vezes 0,5. E aí você vai obter o resultado para a resposta. Mas aqui, como não especifica o sexo da criança, saiba que é 0% afetados pela doença. Bom, Entendeu? então vamos lá. Falta 2 exercícios e eu resolvi fazer aqui pelo computador esses dois, pois eles são muito grandes. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. Então, está se referindo às alternativas incorretas. Tome muito cuidado também quando falarem isso. Tem muita gente que marca a alternativa correta e acaba perdendo a questão. Letra A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas esse número é reduzido à metade, e depois, na fecundação, reestabelece-se o número inicial.
O número de cromossomos é constante. Vamos utilizar o exemplo do ser humano. Ser humano, 46 cromossomos, então é constante. Exceto em algumas euploidias ou aneuploidias, que aí o número de cromossomo dá uma alterada, e isso leva a alguma síndrome ou algum distúrbio, tá? A maioria deles incompatíveis com a vida. E isso ocorre porque na formação dos gametas, gametogênese, esse número de cromossomos é reduzido à metade. Bom, na espermatogênese lá nós temos a meiose 1, a meiose 2, de uma célula de 46 cromossomos vai para uma célula, um espermatozoide com 23 cromossomos, um espermatozoide haploide. E na ovulogênese é a mesma coisa. De uma célula com 46 cromossomos vai para um ovócito secundário com 23 cromossomos haploide. Então, após a fecundação, 23 cromossomos do pai mais 23 cromossomos da mãe, igual a 46 cromossomos que serão para a formação do indivíduo, né? Então, a alternativa correta. B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. Bom, a gente viu isso hoje, né? Lá na primeira lei de Mendel. Então, os indivíduos possuem fatores e esses fatores, um deles passarão para os seus filhos, tanto do pai quanto da mãe. Então, se a gente tem um pai azão, um desses fatores azão vai passar para o filho. Consequentemente, os fatores da mãe, um deles também passará aos seus filhos pelos gametas. Então, alternativa correta também. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para a qual Mendel usava o termo puro, e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para a qual Mendel usava o termo híbrido. Então aqui a gente nota que está errado, né? Heterozigoto é o híbrido, porque possui um fator dominante e um fator recessivo, oriundos do pai e da mãe. Então essa parte está invertida. E condição homozigótica é o termo puro, são dois fatores únicos em um indivíduo, por exemplo, azão, são fatores puros. E os híbridos, então, são condições entre essa junção de dois fatores puros, formando os heterozigotos, azão, azinho. Então, essa alternativa está invertida. Letra D. Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominada de fenótipo. Bom, o fenótipo é uma manifestação visível que nós podemos ver. Então, o fenótipo é a manifestação do genótipo, tá? Ele é influenciado pelo ambiente. Então, o fenótipo é alguma coisa que a gente pode ver. Em contrapartida, genótipo são predisposições que nós temos em nossos genes. Então, a alternativa correta. E o termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo como cada gene particular. Tá certo, genótipo é isso mesmo. Genótipo pode ser um par de genes ou uma parte de um gene ou o conjunto total de gene. Porém, o conjunto total de genes é chamado de cariótipo, mas dá no mesmo, tá? O genótipo é um cariótipo também. Então, nesse exercício, a alternativa C é a alternativa incorreta. Então, nesse exercício aqui da Mackenzie diz: a cor preta dos pelos em porquinhos da Índia é condicionada por um gene dominante em relação ao gene que condiciona pelos brancos. Uma fêmea preta que já tinha tido filhotes brancos, ou seja, ela tem um fator recessivo para a pelagem branca, então ela é heterozigota, né? É cruzada com um macho branco, homozigoto recessivo. A probabilidade de nascer uma fêmea branca é D. Note que o exercício já te dá que ele quer uma fêmea branca, então vai ter que utilizar aquele joguinho de frações, multiplicação de frações, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos vir aqui no nosso querido pente. Esse aqui do lado esquerdo é apenas o sexo dos indivíduos, então aqui eu vou colocar azão, azinho da fêmea e azinho, azinho do pai. Então, azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. Os dois homozigotos recessivos, azinhos, azinhos, certo? Então, nós temos aqui 4 descendentes com 50% de chance de ser azão, azinho e azinho, azinho. Preto, que possivelmente a prole, quando cruzar com outros indivíduos, pode dar origem, então, a porquinhos da Índia com pelagem branca. Lembrando, então, eles são apenas portadores dessa pelagem.
podendo passar para os seus descendentes a pelagem branca. E os azinhos, eles possuem realmente, eles são afetados pela pelagem branca. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 50% dos indivíduos que poderão ser brancos, né? E 50% de chance do pai passar o cromossomo X, consequentemente essa prole ser XX, ser uma fêmea. Então, 50% ele é igual a 1/2, não é? Então, vai ser 1/2 vezes 1/2, porque 1/2 de chance dele possuir a pelagem branca e 1/2 de chance de ser uma fêmea. Então, 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Então, a resposta correta desse exercício é a alternativa A, 1/4.